Olá, trevosos, tudo bem com vocês? Eu sou Paola Montrix e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um especial comemorando os 100 inscritos do canal do Paola Montrix. Ou seja, os 100 novos inscritos trevosos, né? Que eu consegui graças a vocês, trevosos. E o que eu hoje vou falar no canal de hoje? Eu vou falar vou fazer um especial sobre a tábua Ouija. Vocês estão preparados? Então vem comigo. Antes eu vou chamar a vinheta. Mavis, vinheta. Então, trevosos, eu vou falar, né, sobre a tábua Ouija, né? Acho que vocês já conhecem essa história, né? Os relatos envolvidos essa tábua aí, né? Que mexe com o espírito, né? Então, eu vou tentar aqui trazer vários casos, né? Alguns vídeos com fotos, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês curtem esse vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou a Paola Montrix, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho para poder me ajudar, tá, pessoal? Então, bora lá para o vídeo. Então, eu vou falar aqui sobre a tábua Ouija, tá bom? A tábua Ouija, também conhecida como tábua falante ou tábua espírita, ela foi despertada a curiosidade, né, entre as crianças e adolescentes, né, dos anos 90, dos anos 80, e, assim, tendo desconfiança com muitas pessoas, né? No entanto, sua reputação e associação com possessões demoníacas, como frequentemente retratada na indústria cinematográfica, nem sempre reflete, né, sua verdadeira origem e o propósito, né? Então, a tábua Ouija foi criada no contexto do espiritualismo, um movimento do século XIX que tinha uma visão otimista, né, sobre o futuro, a vida após a morte. Oficialmente era considerada uma ferramenta assim para que os espíritos se comunicassem com os vivos, né, permitindo que alguns entes queridos invocassem né, os seus entes queridos que foram para lá do outro lado, né. No entanto, à medida que o movimento perdeu força, a tábua Ouija passou a ser associada a práticas demoníacas, alimentando uma visão negativa em relação a ela. Filmes de terror exploravam completamente o tabuleiro Ouija, como em o filme, né, a Ouija, A Origem do Mal, que foi gravado em 2016, dirigido por Mike Flanagan, que retrata a comunicação com os mortos através do jogo e suas consequências aterrorizantes. No espiritualismo moderno, né, que originalmente nos Estados Unidos em 1848, também encontrou espaço no Brasil a partir de 1857, por várias religiões compartilharam a crença em espíritos e na possibilidade de comunicação com eles após a Guerra Civil. Americana, médiuns e sessões espíritas se popularizaram, especialmente entre aqueles que buscavam se conectar com seus entes queridos que haviam falecido durante o conflito. Então, gente, a tábua Ouija, também conhecida como tábua falante ou tábua espírita, desperta curiosidade e desconfiança em muitas pessoas. No entanto, sua reputação sombria e associada com possessões demoníacas, como frequentemente retratada na indústria cinematográfica, nem sempre reflete sua verdadeira origem e propósito. A tábua Ouija foi criada no contexto do espiritualismo, um movimento do século XIX, que tinha uma visão otimista sobre o futuro e a vida após a morte. Inicialmente, era considerada uma ferramenta para que os espíritos se comunicassem com os vivos, permitindo que esses entes queridos invocassem suas presenças. No entanto, à medida que o movimento perdeu força,
Então, inicialmente, ela era considerada uma ferramenta para que os espíritos se comunicassem com os vivos, permitindo que esses entes queridos invocassem suas presenças. No entanto, à medida que o movimento perdeu força, a tábua passou a ser associada a práticas demoníacas, alimentando uma visão negativa em relação a ela. Filmes de terror exploraram amplamente o tabuleiro Ouija, como em Ouija, a origem do mal, em 2016, dirigido por Mike Flanagan, que retrata a comunicação com os mortos através do jogo e suas consequências aterrorizantes. O espiritualismo moderno original nos Estados Unidos em 1848 também encontrou espaço no Brasil a partir de 1857. Ambas as religiões compartilham a crença em espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Após a Guerra Civil Americana, médiuns e sessões espíritas se popularizaram, especialmente entre aqueles que buscavam se conectar com entes queridos que haviam falecido durante o conflito. No entanto, o espiritismo começou a ser perseguido e foi frequentemente associado a práticas de feitiçaria. E nesse contexto, a tábua Ouija ela foi relacionada ao sombrio, como uma forma de comunicação com os mortos. William Fuld é frequentemente considerado o pai da tábua Ouija, começou a produzir os chamados tabuleiros de fala nos Estados Unidos, capitalizando o potencial dessa ideia macabra. A reputação da tábua Ouija mudou consideravelmente com o livro Exorcismo, de Thomas B. Allen, publicado pela Dark Side. Acho que você já deve conhecer essa famosa editora, O autor ele se baseou em um caso real envolvendo Robert Mannheim, um jovem norte-americano de 14 anos que teria entrado em contato com um demônio através do jogo, posteriormente sendo possuído e torturado por uma entidade. Esse acontecimento contribuiu para a associação do tabuleiro Ouija com a invocação de demônios e espíritos malignos. O filme O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin, também ajudou a consolidar essa fama. Embora existam polêmicas e histórias sinistras associadas ao jogo, é importante manter uma perspectiva crítica. No entanto, no caso, Trevoso, se você estiver interessado em usar o tabuleiro Ouija de forma segura, algumas precauções podem ser tomadas. Claro que eu não aconselho, pessoal? Eu não aconselho, mas é importante estabelecer regras e hierarquias claras durante a sessão. Então, assim, vale mencionar que existiram outros jogos, semelhantes, como a Conversa com o Seu Anjo, lançado nos anos de 1990 pela Estrela, embora também envolvesse a comunicação com seres espirituais. Não há relatos de espíritos malignos e disfarçados de anjos interferindo nas interações do jogo. Portanto, a tábua Ouija continua a ser um tema fascinante envolto em mistérios e controvérsia. No entanto, é importante lembrar que a realidade por trás de suas supostas propriedades e efeitos não possui evidências científicas concretas. A abordagem cuidadosa e cética é sempre recomendação a explorar tais práticas. Então, pessoal, é isso, O estranho, assim, que... não é que é estranho, na verdade, assim, o jogo, do tabuleiro Ouija, na verdade, ele é muito, assim, perigoso, Eu, assim, não aconselho, ninguém a fazer, porque a gente não sabe com o que está mexendo, assim, o desconhecido, Mas eu procurei aqui para vocês alguns relatos, Alguns relatos e casos envolvendo a tábua Ouija, Então eu escolhi aqui alguns para vocês, para eu poder mostrar aqui. Então eu vou mostrar aqui, tá? Eu achei bem interessante.
Então, trevosos, agora eu vou trazer alguns relatos, né, que encontrei na internet, de pessoas que jogaram o jogo da tábua Ouija, e que não foi uma ideia muito legal, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, eu já vou falando, já vou avisando, que se você não gosta desse tipo de vídeo, para por aqui, né? Porque eu tava lendo, tem umas coisas assim bem assim perturbadoras. E também o vídeo vai ficar um pouco comprido, porque é um especial que eu tô fazendo dos 100 inscritos, tá? Então, é dos 100 novos trevosos, tá? Que é para vocês que eu tô fazendo esse vídeo. Então, bora lá. Eu vou ler aqui o primeiro relato, tá bom? A boneca de porcelana. Tem uma história terrível sobre uma tábua Ouija. Recebi um telefonema de meu primo que disse que ele, seu irmão, seu pai e seu melhor amigo estavam usando uma Ouija no porão. Antes de começar, eles tiraram uma grande boneca de porcelana da sala porque era assustadora. Gente, aqui esse relato já começa com bonecos, né? Então, pra vocês verem, né? Eu faço coleção de bonecos. Eu espero que não me deixe assustada, né? Então, vamos continuando aqui. Esse relato aqui não tem nomes, tá? Então, no caso, esse primeiro relato aqui não tá falando nome, tá? Então, se tiver algum nome aqui, é porque tá no site, tá? Onde eu consegui, onde eu pesquisei, né? Então, vamos lá, continuando. Antes de começar, eles tiraram uma grande boneca de porcelana da sala, porque era assustadora, e a colocaram em uma sala adjacente com a face voltada para baixo em uma pilha de toalhas. Meu primo fez uma pequena pausa, porque o tabuleiro estava dizendo bobagens e ele foi no banheiro. Seu pai, irmão e amigo começaram a fazer perguntas ao tabuleiro, sem ele. Uma das perguntas era: quem está na outra sala? Ele simplesmente começou a jorrar números aleatórios e quando meu primo voltou para a sala, seu irmão disse que não estava funcionando, que eles iriam colocá-lo do lado e ele mostrou a ele a resposta para a última pergunta que ele fez. E ele disse: cara, isso é meu número de previdência social. Então, eles começaram a conversar com o que quer que começou a vomitar respostas. Disse ao meu primo que ele morreria na Força Aérea. Nesse ponto, eles dizem a entidade com a qual estão se comunicando para provar seu valor. Em seguida, soletrou a palavra boneca. Eles abriram a porta para verificar a boneca de porcelana que haviam colocado no outro cômodo. E quando abriram a porta, a boneca estava de pé, bem na frente da porta, olhando diretamente para eles. Todos se assustaram e correram para fora de casa. Seu melhor amigo queimou a tábua Ouija e acho que temporariamente enlouqueceu por alguns meses. Meu primo, por algum motivo, ingressou na Força Aérea e agora está em uma base na Europa. Minha nossa, gente! Meu Deus do céu! Assim, tudo bem, né? Que eu coleciono meus bonecos, né? Mas eu sempre fico com medo, né? Quando eu vejo algum relato de assombrados que envolve bonecos, né? Alguma coisa assim com história de bonecos, né? Mas, ai meu Deus, eu peço assim a Deus que não aconteça nada, né? Ai, o que vocês acharam desse primeiro relato? Então, vamos continuar aqui, é o segundo relato, chamado Isso Não É Mais Um Jogo. Então a pessoa escreveu aqui: história perfeita, 100% verídica. Há cerca de 15 anos atrás, minha irmã esteve com alguns amigos durante uma noite. Eles estavam no porão assistindo a um filme de terror. Eles tinham um tabuleiro, Ouija. Eles começaram a xingar e chamar de merda. Ai, gente, tem muita assim palavrão, eu não vou falar, tá? Mas ele parou de responder, então eles começaram a assistir ao filme novamente. De repente, todas as luzes e eletricidade se apagam. Eles começam a gritar. Em seguida, a TV liga toda estática e um barulho estridente. Eles estavam gritando e chorando. Em seguida, a TV desliga
e volta para uma tela preta. As palavras: isto não é mais um jogo. Meu Deus! Rolam pela tela em branco. Depois a TV desliga e eles ficam na escuridão total. Eles correm para fora da casa, depois eles voltaram para casa e nossos cachorros se escondeu e quando o encontraram. Tudo que fez foi latir e ficar muito bravo com eles. Insano. Esse foi o segundo relato, tá, gente? Meu, esse aqui acontece sempre essas coisas assim de, vamos jogar uma tábua Ouija, é sempre em balada, não, é festinha de amigos, né? Apesar assim que na minha adolescência, né, nas minhas loucuras assim que eu saía, né, com meus amigos, tudo, a gente nunca teve ideia assim, né? Ninguém assim sugeriu assim de a gente jogar tábua Ouija, né? Eu tinha meus amigos lá, a gente ouvia nossos rock, nossos metal, né? Passeava nos cemitérios, né, da vida. Ai, gente, eu sei, é doideira, né? Mas assim, a gente nunca jogou tábua Ouija, né? Socorro, sai fora. Nunca aconteceu, tá? Mas bora lá então ao terceiro relato. O dia em que eu morreria. Todos nós fizemos uma pergunta que apenas a pessoa que fez a pergunta também saberia a resposta. Isso responderia às perguntas. Uma pergunta que alguém fez foi: qual era o nome do barco em que fiz um cruzeiro quando tinha 6 anos? Ele respondeu: brincamos com essa coisa desde sempre. Tínhamos experiências de ponto frio e colocávamos uma vela onde estava o ponto frio e a vela queimava de lado e não parecia para baixo. Uma noite, todos nós perguntamos quanto tempo ainda tínhamos para viver. E aí que fica assustador. Todo mundo perguntou a eles, tinham entre 50 a 60 anos restantes. Todo mundo perguntou a eles se tinha mais 50 ou 60 anos restantes. Perguntei e a resposta foi 10. Menos 10 anos, eu pergunto. Não, 10 dias, a resposta. Eu praticamente cago um tijolo neste momento. Dizia que morreria em um acidente de carro por uma garota chamada Emma. Perguntávamos 3 dias depois e dizia que eu tinha 7 dias restantes. Perguntei se 2 dias depois. Ele disse que eu teria 5 dias restantes. E assim por diante. Estou enlouquecendo neste momento, carregando uma Bíblia no bolso e usando uma grande cruz. Finalmente contei a meu pai, ele não acredita em mim. Então fiz um pedaço de papel e usei um CD para mostrar a ele. Funcionou, ele pirou e me disse que eu não precisava ir para a escola no dia em que deveria morrer. Não fui à escola e não aconteceu nada. Meu Deus, Jesus amado. Esse aqui é forte, gente. Ai, eu tô até arrepiada. Meu Deus do céu. Ai, eu leio essas coisas e fico com medo, sabe? Ai, meu Deus, isso aqui é bem forte, gente. Não brinca, não. Meu Deus do céu, vai brincar com essas coisas, viu, Trevoso? Então, vamos continuar aqui, o quinto relato. Eu posso te ver. Eu tinha cerca de 12 ou 13 anos e estava passando a noite na casa de um amigo, brincando com um tabuleiro Ouija, com ele e sua irmã, e estávamos recebendo todo tipo de jargão e palavras soletradas, apenas meio que nos assustando para nos divertir. Não levando isso muito a sério, quando recebemos a mensagem: posso ver você pela janela e posso ver você pelos olhos dele, ou algo assim. Havia apenas uma pequena janela no porão onde estávamos, e apenas o quintal e bosques depois da garagem visível através daquela janela. Fizemos mais perguntas e ele disse: estou embaixo do carro. Então, de alguma forma, reunimos coragem para sair rapidamente e olhar embaixo do carro, onde vimos um enorme gato de rua preto que assobiava. Corremos para dentro em pânico e naquele exato momento a energia falhou e todas as luzes da casa se apagaram. Nós quase nos cagamos. Poucos minutos depois a força voltou e ficamos sentados até o amanhecer
daquela noite assustados e nunca mais brincamos com o tabuleiro. Viu, trevosos? Não brinca com essas coisas. Depois vocês vão se arrepender. Antes de continuar, deixa eu tomar minha água. Com sede. Então, eu vou ler agora o 6º relato. Me segurou e sussurrou no meu ouvido. Não tenho provas e não me importo se você não acredita em mim. Usei um quadro com resultados e deixei algo entrar em minha casa. E foram agredidos fisicamente por esta entidade. Tudo começou com aquela sensação de que você está sendo observado. Portas se fechando e passos na madeira, quando você está sozinho em casa. E progrediu lentamente para ser mantido acordado por algo sacudindo a cama ou puxando suas cobertas. Às vezes, até sussurrando seu nome. O tabuleiro desaparecia por dias a fio, e então aparecia em lugares que você nunca o teria colocado. Fiquei obcecado por isso, e então foi uma massa negra no canto da sala, ou a silhueta de um homem observando você da porta. Depois disso, aumentou muito rapidamente. Levei puxões no meu cabelo, picadas nos dedos, arranhões, sufocado, preso na cama enquanto essa coisa sussurrava em meu ouvido, no que só poderia ser latim. Tivemos nossa casa abençoada e a coisa ruim não apareceu de volta. Apenas as ocorrências normais agora. Mas nunca mais vou brincar com esses tabuleiros de novo. Trevosa, vocês viram? Esse também nunca mais vai brincar de novo com a tábua Ouija, né? Vamos aqui, o 7º relato. Não morra. Vou começar dizendo que não estou convencido sobre as tábuas Ouija e acho que qualquer coisa que requeira interação humana tem tanto espaço para erro humano que não acho que seja possível realmente confiar nisso. Tendo isso em mente, tive uma experiência com um e percebi que pode nem importar se era algum tipo de comunicação ou apenas dos meus amigos e do meu subconsciente. Isso aconteceu há pouco mais de um ano e eu estava emocionalmente em uma situação bastante sombria. Já fazia alguns meses, eu estava pensando muito sobre não querer mais estar vivo. Gente, complicado. Eu estava saindo com alguns amigos e ele havia usado a tábua Ouija várias vezes e achava que era muito interessante. Honestamente, eu realmente não acreditei nas histórias deles, já que eu já tinha usado isso algumas vezes antes, quando era muito mais jovem, e não obtive resultados. Ainda assim, eles queriam jogar enquanto estávamos saindo. Então, eu entrei. Perguntamos se havia alguém ali, recebemos um sim, então perguntamos se eles gostariam de falar com alguém em particular. Soletrou meu nome imediatamente. O que me surpreendeu foi a rapidez e a força com que a prancheta, em nosso caso, um copo, virou na borda, se moveu. Quando perguntamos o que ele queria me dizer, ele disse: não morra, não vou dar um passo a passo do resto da conversa. Mas basicamente me disse que eu era uma boa pessoa e que as coisas iriam melhorar. Isso realmente assustou meus amigos e levou a algumas perguntas embaraçosas sobre meu estado emocional. Mas era realmente o que eu precisava ouvir naquele momento. Foi uma experiência muito positiva, independentemente do que eu tenha causado. Estou muito feliz por ter vivido. Então, gente, nesse caso, a entidade, né, foi uma, digamos assim, uma boa entidade, né, que quis ajudar essa pessoa, né, que escreveu o relato. Então, acho que nem tudo, né, sei lá, ocorre assim pro lado sombrio, né. Mas, enfim, vamos aqui ao oitavo relato. Rachador de lenha. Minha tia-avó nunca se casou e quando perguntei por quê,
Meu pai me contou a história. Aparentemente, quando ela tinha 16 anos, ela teve um namorado muito sério. Quando ela usou um tabuleiro Ouija, ela perguntou se eles se casariam. A resposta do tabuleiro foi não. Ela perguntou se eles iriam terminar. Não. Perguntou se um deles iria morrer e ele disse que sim. E quando ela perguntou qual deles, disse tchau. Uma semana depois, ele sofreu um acidente com um rachador de lenha na fábrica onde ele trabalhava. Então, esse foi o relato desse daqui, né? Do rachador de lenha. Não teve um fim assim, né? Mas bem bizarro também, né, Trevoso? Então vamos ler aqui vamos ler aqui o relato de número 9. Dentro de mim até eu morrer. Misericórdia. Eu tinha uma Ouija e brincávamos muito com ela. O espírito se chamava Paul. Ele disse que tinha 18 anos quando morreu e que morreu na minha cidade natal nos anos 1800 e disse que sua mãe o matou. Ele começou a ficar muito falante e obcecado por mim. Minhas iniciais são KLM e ele circulava as letras repetidamente até eu chegar ao Ouija. Ele começou a me dizer que sua mãe está no inferno e eu tenho que tirá-la de lá. Ele disse que eu tinha que encontrar um cara chamado Logan W., que é um padre no meio oeste dos Estados Unidos, e que ele é o ajudante de Deus, e que sou a única pessoa na Terra que pode ajudá-lo. Então, ele me disse que está dentro de mim até eu morrer. Meu Deus! Eu me desfiz do Ouija, nunca mais cheguei perto de algum outro. Talvez Paul ainda esteja por aí perguntando por mim. Esse foi o relato número 9, né? Cada um mais bizarro que o outro, né? Agora eu vou ler o último relato, tá, Trevosa? Previsão de morte. Eu estava hospedado em um hotel com amigos no norte de Ontário para um torneio de xadrez. Não consigo me lembrar exatamente da cidade, de qualquer forma. Estávamos procurando alguma emoção à noite e foi quando alguém trouxe um tabuleiro. Um daqueles originais que você pode obter na loja Toys R Us. Fizemos algumas perguntas que não consigo lembrar, mas nunca esquecerei quando perguntamos se ele sabia se algum de nós iria morrer. As perguntas também, gente, meu Deus, pergunta estranha, confesso. Então o tabuleiro soletrou o nome de uma pessoa que estava conosco na época. Então uma data que foi aproximadamente um ano depois. Meu amigo morreu um ano depois de câncer no joelho. Ele soube disso 6 meses antes de morrer. Até hoje ainda estou curioso sobre o dispositivo, mas não vou tocar nele novamente. Max está sempre por perto. Aqui, para terminar, né, finalizar, eu vou ler esse último relato, tá, para vocês. Depois eu vou falar aqui o que eu achei, tá? Max está sempre por perto. Quando eu tinha cerca de 14 anos, meu melhor amigo dormiu na festa de aniversário, sendo as garotinhas tolas que éramos, decidimos fazer uma tábua Ouija para usar, sem realmente saber nenhuma das regras como fazê-la, dizer adeus. Depois de mais ou menos uma hora, eu me afastei para ler algumas cartas de tarô e assistir o resto do exorcista com as outras 2 garotas que não queriam se comunicar com espíritos. Relendo a última frase, pareço um estereotipo. Ainda uso cartas de tarô, então, ao que parece, nunca saí dessa fase. Aqui é onde ficou estranho. Depois que saí, o espírito que continuou conversando com meus amigos mudou. Seu comportamento ficou totalmente diferente. Seu nome era Max e ele estava procurando por mim. Eu nunca conhecia um Max na minha vida. Meus amigos gritaram o que ele estava dizendo enquanto ele se movia. Eu estava ignorando enquanto eles me provocavam, até que ele começou a dar informações sobre mim que ninguém naquela festa sabia. Coisas sobre pequenos abusos que eu estava enfrentando e outras pequenas coisas. Isso me assustou e implorei para que parasse de jogar. Mesmo depois que Max tentou me convencer
certo de que não estava tentando me machucar. Meus amigos foram incríveis. Meus amigos foram incríveis e pararam de jogar antes de eu começar a chorar, e eu pensei que era o fim de tudo. Um ano depois, um tabuleiro Ouija foi usado novamente e apenas uma garota da festa original estava entre o grupo. Estávamos fazendo um bolo, então, quando a campainha tocou, ela e eu subimos para tirá-lo do forno. Quando voltamos para o grupo, outra garota se virou para mim e perguntou: "Quem é Max?" Aparentemente, ele está preso depois daquela primeira vez. Se meus amigos quiserem usar um tabuleiro Ouija, não me convidam, a menos que queiram falar com Max. Ele está sempre por perto. Algumas vezes na minha vida, ouvi uma voz chamar meu nome. Geralmente não me faz parar por um minuto. Não mais. Geralmente me faz parar por um minuto. Não mais, mas pelo menos 2 vezes se eu não tivesse parado. Estaria no caminho de um carro indo rápido para parar antes de me atingir. Eu acredito fortemente que Max ficou por aqui para ser útil, mas se nós tivéssemos puxado o tabuleiro Ouija, eu nunca teria sabido sobre ele. Meu Deus, gente. Essas histórias, né, esses relatos são bem assim bizarros, né? Bem assustador mesmo, né? Porque, assim, eu nunca joguei, né? Deus me livre, nem quero jogar, né? Se um dia alguém me convidar, eu falo, não quero, muito obrigada, tchau. Porque, gente, vocês viram aí, né, no Relatos, né? É uma coisa assim que é um jogo que a gente não pode brincar, né? Porque você não sabe com quem você tá lidando, né? Então, eu não, assim, como que fala, eu não aconselho, né? Eu não aconselho a jogar, porque você vai estar convidando algum espírito mal, uma entidade, né? Sei lá, na sua casa. E cada pergunta, assim, boba, né? Que os adolescentes, é coisa de adolescente isso aí, né? Pergunta que dia que eu vou morrer, se eu vou, né? Sei lá, sofrer algum acidente, né? Então, são perguntas, assim, são bem toscas, na verdade, né? É coisa de adolescente mesmo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? O que vocês acharam desse vídeo, né? Ficou um pouco comprido. E eu tô muito feliz, né, por ter conseguido 100 inscritos, muito obrigada. E eu quis fazer esse especial, né, sobre tabuleiro Ouija, né? Que não é uma coisa assim que possa brincar, né? Porque a gente não sabe, né? Então, eu falo pra vocês, trevosos, não mexe com coisas que vocês não conhecem, porque vocês não sabem, né, que pode acontecer. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tá bom? Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Do vídeo de hoje. Se também vocês já jogaram por brincadeira, assim, né, por divertimento, assim, o que aconteceu com vocês, deixa aí nos comentários, porque eu com certeza vou gostar de ler, tá, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para me ajudar, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!